a gente não tem mais tempo para estar agindo desse jeito. Quem nos deu o mandato para exterminar a biodiversidade do planeta? Será que a gente quer, daqui 20, 30, 50 anos, ver o lobo-guará só em livro de história? E eu tenho medo pelo futuro de meus filhos. Eu tenho muito medo pelo futuro de meus netos. Estamos determinando uma vida muito mais simples, pobre e imprevisível para a humanidade. Acho que dá para o ser humano encontrar um caminho que seja um caminho que permita a existência dos outros seres também e a manutenção dos processos ecológicos que sustentam a vida no planeta e a nossa própria. Quem está na linha de frente está vendo isso. Não tem mais tempo. A mudança tem que ser agora. Durante muito tempo, o campo e a cidade, num ditado coloquial, ficaram distantes. O objetivo era justamente cortar a vegetação, limpar, cercar e produzir. 20 anos para cá, desde a década de 80, quando nós tivemos aí a política nacional do meio ambiente, você percebe uma virada de página. E essa palavra mato se transformou em floresta. É muito prazeroso você cuidar de uma fonte de vida, né? Geralmente a pessoa olha para a mata e chama de mata mesmo pejorativamente. Isso não, isso é uma fábrica de vida. Nós aprendemos que o bicho-papão estava no mato, que o lobo-mau estava no mato. E o mato era um nome, na verdade, era um nome dado para algo distante da nossa realidade. E a floresta conduz a algo que nos faz pensar que essa vegetação ela não é só um objeto de uso comercial, mas ela também é algo importante na nossa vida, a ponto de produzir serviços ecossistêmicos que fazem a nossa vida muito melhor. Poucas pessoas vão dizer, eu sou contra o meio ambiente. Uma parte das pessoas, não, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou um naturalista nato, eu sou um ambientalista nato, eu amo a natureza, mas desde que esteja 250 quilômetros distante de mim. Resgatando um pouco o histórico do desmatamento, a gente remete ao descobrimento do Brasil, na época do Brasil colônia, a exploração de toda a vegetação nativa que aqui existia, aquela pujança, aquela riqueza de verde, começando com a exploração talvez o mais simbólico que a gente tem é o pau-brasil, que dá nome ao nosso país. Na sequência a gente teve o desmatamento para abrir espaço para cana-de-açúcar, o cultivo de cana-de-açúcar, a grande commodity daquele período. Um pouquinho depois o café. Depois do café veio o ciclo da industrialização, isso prediu, as cidades começaram a crescer, a indústria, carvão muito envolvido nisso também. Então tudo isso era feito com material da floresta. E mais recentemente a urbanização. A urbanização vem ocupando os espaços onde atualmente é de floresta e é aquele efeitozinho espinha de peixe, Você abre uma ruazinha ali, um pequeno condomínio, aquilo ali vai se irradiando e desmatando cada vez mais áreas naturais de floresta. E na história recente do Brasil, a gente pode observar sim que biomas importantes têm perdido a sua vegetação, sua cobertura, sua beleza, sua complexidade ao longo dos anos. O caso mais emblemático é o da Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica, ao longo de pouco mais de 500 anos, perdeu a esmagadora maioria da sua cobertura original, especialmente a cobertura com integridade razoável. A Mata Atlântica ela teve um processo lento de desmatamento, especialmente no Nordeste, depois nas áreas do Sudeste, depois foi agravado a partir dos anos 60, mas demorou 500 anos para chegar nos 8% de Mata Atlântica que nós temos hoje. O que existe hoje no bioma
Mata Atlântica são grandes fragmentos ou pequenos fragmentos que representam uma pequena amostra do que era antes. O Cerrado ele se manteve, fortemente desabitado até os anos 60, quando você teve a criação de Brasília, a inauguração de Brasília, e o Brasil se tornou um grande vetor de ocupação do centro-oeste brasileiro. A partir daí de então, em 50 anos, nós conseguimos converter grande parte do Cerrado em paisagens não agrícolas e com claramente um vetor sul-norte. E o bioma Cerrado está sofrendo nos últimos 50 anos o que a Mata Atlântica levou 500. Aqui na Amazônia, o histórico de ocupação está ligado a desmatamento. Eu desmato para demonstrar que eu tenho, que aquela área é minha, que fui eu que coloquei as coisas ali, que as coisas que estão ali são minhas. O desmatamento ele é a ação de retirar árvores de um determinado local e deixar aquele solo exposto. Existe previsão legal de autorização para desmatamento, que a gente chama até autorização para supressão vegetal. Vários tipos de empreendimentos existem. Vai ter essa necessidade, eu tenho que abrir área para instalar a minha fábrica, tenho que abrir área para instalar meu barracão, tenho que abrir área que vai ser onde vai ter minha produção, meu gado, onde vai ter minha atividade. Só que tudo isso está dentro de um processo de licenciamento ou de algum outro tipo de autorização dado pelo órgão ambiental competente, que a partir disso eu vou entrar com um projeto, eu vou dizer qual que é a área, o técnico daquele órgão vai fazer essa análise e vai dar essa autorização para a pessoa para ir dizendo, olha, você pode fazer essa atividade, você tem que tomar essas medidas e essas aqui vão ser medidas para tentar diminuir o impacto da sua atividade. Isso seria um desmatamento que a gente considera legal, a pessoa tem autorização para fazer ele. Ele deixa de ser legal a partir do momento em que eu faço um desmatamento sem pedir autorização para ninguém. Todo o arco do desmatamento, onde a devastação avança em cima da floresta, a economia está muito pautada na exploração madeireira e na devastação da floresta para implantação de fazendas de criação de gado. E esse trabalho, essa forma de trabalhar, está muito envolvida com a ilegalidade. Não existe regularização fundiária, são terras públicas que estão sendo griladas, cujas madeiras estão sendo roubadas. Essa madeira roubada das terras públicas é utilizada para financiar o desmatamento a corte raso, que é caro. Então, a madeira explorada ilegalmente financia, o cara não põe um tostão. Então, o primeiro produto do roubo financia o desmate o corte raso. A partir do corte raso, já se põe o fogo a primeira vez. Com a sequência de fogo junto ao acero e termina com a área toda limpa, sem vegetação, totalmente queimada e destruída. As unidades de conservação que estão localizadas aqui no que a gente chama no sul-sudoeste do Pará são as unidades com os maiores índices de desmatamento. Quase todo está ligado com abertura de áreas para a criação de gado. Não existem de fato estudos, não existem critérios. Você vê assim que ela é basicamente por um motivo econômico e uma economia que particularmente a gente olha assim, a gente sabe que é uma economia que não é muito inteligente, né? Ela vai durar alguns anos e assim, aquela coisa, dura uns 5 anos, depois aquela terra sequer nem um mato mais consegue crescer ali. Então, aí vamos abrir novas áreas porque isso é mais fácil de fazer, né? Mas assim, ninguém trabalha com um reaproveitamento de terra, um revitalizar uma área que já deixou de ser usada há alguns anos, assim. Não se investe em tecnologias que conseguissem reutilizar aquelas áreas, né? Então, o mais fácil é continuar desmatando e é o que a gente vê por aqui, né? A natureza é um bem da coletividade, é um bem comum. Se você não tiver um governo forte, não tiver um acordo social bem feito para regular o acesso ao bem comum, ele vai ser rapidamente degradado, porque o que é de todo mundo não é de ninguém. Então, a partir do momento em que nós não temos uma preocupação forte de regular esse acesso ao bem comum, nós estamos simplesmente jogando o bem comum para a degradação, né, dando o bem comum aos porcos, né? Então, estamos dando pérolas aos porcos, que vão usar da maneira mais porca possível.
Às vezes as pessoas olham um mapa e falam, mas já tem muita floresta, não precisa ter mais. Hoje em dia a gente sabe que muito da umidade, né? Então assim, dos ventos úmidos, das massas de chuva, né, que vão formar chuvas no interior dos continentes, ela vem não só diretamente da evaporação dos cursos d'água ou de massas de ar fria do oceano, mas ela vem da evapotranspiração da floresta, né? Então quando você tira uma floresta, faz um corte raso ou diminui muito a massa florestal, na verdade você está tirando também a umidade daquele território. A utilização em si não é o problema é a forma de utilizar. Tá? Destruí-la e reduzir tudo a pó não é uma forma inteligente de utilizar esse recurso, mas não é. Então hoje em dia não faltam modelos de agropecuária sustentável, né? Não faltam modelos de cadeias produtivas que são justas, né, com os envolvidos na cadeia e que são economicamente rentáveis, assim, sabe? Grande parte do empresariado brasileiro, né, que não consegue conectar a sustentabilidade com as suas escolhas econômicas, assim, né, com o seu negócio, assim. Olha, na Amazônia, assim, a primeira coisa que chama mais atenção, a quantidade de água que existe nesse lugar, assim, são rios grandes, largos, que a pessoa chega e não consegue imaginar que existe um rio tão largo quanto aquele, né? O acesso para a Amazônia, que começou nos anos 70, abriu-se uma estrada e deixou a ocupação acontecer naquela região. A Floresta Nacional do Jamanchim, ela foi criada em 2006 com o objetivo, assim, dentro de um projeto que chamava de BR-163 Sustentável. E ela pretendia, quando foi criada, né, dentro do Distrito Florestal Sustentável daqui da BR-163, pretendia trazer uma solução econômica, uma opção econômica para evitar o desmatamento, né? Mas a gente sabe que uma revitalização de uma estrada desse tamanho é uma abertura para ter novas frentes de ocupação que vão acontecendo desregularmente. Então é um lugar muito bonito, mas que está sofrendo muitos impactos da ação humana ali, né? Nós chegamos a ter polígonos de desmatamento, né, de 4.000, 5.000 hectares. Isso, para algumas unidades de conservação que existem no Brasil, seria como você simplesmente fazê-las desaparecer, né? O desmatamento, em compensação, como é uma área assim, que é muito próxima da BR, ela já tem assim, muitos ramais de acesso, é uma atividade que tem demandado muito mais esforço para a gente tentar conter e cada vez mais pessoas estão entrando. Você encontra desde aquela área que já é pasto e já está praticamente degradado, como você encontra também aquela floresta que os madeireiros ainda estão abrindo um caminho para tirar madeira de lá, né? Percebe que esse estágio de floresta, quer dizer, a floresta perdeu seu valor de madeira, a gente consegue prever que logo ela vai ser completamente derrubada, né? E aí eles tocam fogo. E é um processo que está cada vez mais difícil de ser controlado à medida que as áreas desmatadas são ampliadas, né? O dinheiro tem trazido as pessoas para a Amazônia para promover o desmatamento. O consumidor brasileiro ele não se importa se a madeira ou se o gado foi produzido em área ilegal. Então, também observamos, né, nos últimos 5 anos, né, que foi muitas perdas na legislação ambiental e na legislação fundiária também, né? Recentemente, a Floresta Nacional do Jamanchim ela passou por essa fase de ser recategorizada, né, para área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação que permite a regularização fundiária por titulação. Cerca de 1/3 do território vai se tornar área de proteção ambiental. Não visualizo que a gente vai conseguir, por exemplo, criar uma área de proteção ambiental onde vai ser proibido o fogo, onde vai ser proibido a criação de gado, onde vai ser proibido a mineração. Alguns povos indígenas e algumas comunidades já cansados de esperar, começaram a se organizar, né? E começaram a fazer a fiscalização do seu próprio território, assim, né? Quem melhor conhece o território, né? Quem melhor sabe, tem uma percepção da sua mudança, né? Quem consegue
de longe identificar se o motor da voadeira está vindo de que braço de rio, se está cortando uma motosserra do lado de lá. Quando você está numa aldeia, é incrível, né? A acurácia que eles têm, assim, para os sons da floresta e para os sons que não são da floresta, né? Então, assim, não existe melhor fiscal, né, vigilante, do que os próprios povos que lá estão, assim, né? E eles são os primeiros interessados a ter aquele território íntegro, né? E como para manter o seu próprio modo de vida, né? Então, assim, quando você analisa que o Brasil vem sendo o país nos últimos 5 anos consecutivos que mais teve mortes no campo, 2 de cada 3 dessas mortes são de pequenos proprietários, são de assentados, de lideranças quilombolas ou indígenas, assim, né? Então, como você vai querer manter ações de governo que sejam de fiscalização e controle em territórios completamente longínquos, né? Então, muitas vezes as equipes de governo não estão fazendo vistorias porque não tem diária, porque não tem gasolina. A fiscalização em ilícitos ambientais realizados em áreas remotas é feita através da obtenção de diversas informações de fontes diferentes, né? Pode ser através de denúncia, o meio mais antigo. Alguma população ribeirinha, indígenas, qualquer pessoa que esteja se sentindo prejudicada por aquela ação ilícita que está ocorrendo na região. Mas o grosso do trabalho é feito através de imagens de satélite, onde os sistemas automatizados comparam situações de antes e depois e identificam, num primeiro momento, áreas que aparentemente foram desmatadas. Se for possível o trabalho por terra, a equipe segue para lá por terra. Caso contrário, e é muito comum, a gente precisa do uso da aeronave para chegar nos desmatamentos. No meu ponto de vista, para a Amazônia e até para outros biomas, o manejo florestal bem executado, o manejo florestal sustentável, ele é uma das melhores alternativas para a conservação da floresta, né? Então, se nós tivéssemos uma divulgação melhor do manejo florestal e alguns empresários investissem em manejo, de trabalhar da forma correta, nós teríamos uma conservação muito melhor da Amazônia, né? Então você pode recuperar uma área visando um lucro futuro, explorando essa área, inclusive explorando madeira. E ainda assim você está preservando aquela área. Também é feito a fiscalização de empreendimentos utilizadores de recursos naturais. Serrarias, por exemplo. Toda serraria, toda indústria, e a serraria é uma indústria, tem que ser licenciada. Os compradores, o cliente ainda não tem essa preocupação de saber se aquela madeira é certificada, se aquela madeira vem do manejo florestal sustentável, né, todo legalizado. Então isso faz com que a gente não tenha mercado local praticamente. É caro licenciar, então a concorrência desleal também praticada pelo mau empresário, né? Ele consegue ter um lucro maior, vender os produtos de forma mais barata. Aqui na Amazônia são poucas empresas que fazem o tipo de trabalho, manejo sustentável, similar ao que nós fazemos aqui na Prestes Woods, com capacitação das equipes, né, pagando todo o direito trabalhista, né? Isso gera um custo bastante elevado. E outra coisa, se a empresa não está licenciada, ela não pode comprar madeira de forma legal. Se não pode comprar madeira de forma legal, 100% da madeira que está dentro da empresa é ilegal. Nós passamos todas as informações para o órgão governamental, no caso o IBAMA, né? Toda a seleção e toda a capacidade da empresa fazer o manejo florestal naquela área. Então o IBAMA licencia a nossa atividade. No manejo florestal, não são todas as espécies que são cortadas. Para ser tirado algum indivíduo, tem que manter uma quantidade mínima, né, de outras árvores daquela mesma espécie. Isso faz com que manter a biodiversidade, né, a gente não vai extinguir nenhuma espécie. Então, após 20 anos de pesquisa e monitoramento da recuperação e crescimento da floresta, nós já tivemos bons resultados da volumetria que a floresta é capaz de se recuperar e também não foi extinguida nenhuma espécie. Então todas as espécies continuam, né? Todos os indivíduos grandes que ficaram, eles vão fazer com que a floresta continue com uma boa estrutura, né? Então a floresta manejada há 20 anos já fica muito similar à floresta intacta, que ao mesmo tempo que ele conserva a floresta, ele mantém uma atividade econômica, mantendo uma geração de renda local, que é fonte de renda para 600 pessoas que poderiam estar fazendo outras atividades, até impactando mais o meio ambiente. Então todo produto, toda a tora que chega é 100% aproveitado.
Então uma pequena parte, cerca de 25 a 30%, gera produto e o restante é resíduo. Esse resíduo é aproveitado para geração de energia renovável, então essa energia ela abastece o próprio complexo e também é revendida para a cidade de Taquatiara. Hoje, cerca de 30% da cidade de Taquatiara é abastecida com energia renovável daqui do projeto da Prestes Woods Amazon. Mas o que eu tenho enxergado é que está havendo um descolamento. A legislação está ficando desatualizada, está ficando branda em relação às agressões. Os infratores estão percebendo que, sim, vale a pena cometer ilícito ambiental. A legislação ambiental, ela começa a ser construída na década de 60. Então, da década de 60 até 80, nós tínhamos diplomas dispersos. Depois veio a Política Nacional do Meio Ambiente e trabalhou isso de forma sistêmica. E a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, nós vamos ter vários diplomas legais que vão sendo altamente revisados, construídos, adaptados conforme a realidade. Como é que uma pessoa que provoca o desmatamento de 1.000 hectares de floresta amazônica não vai preso? Nós estamos falando aí de dezenas de milhares, centenas de milhares de árvores que demoraram centenas, milênios. Estamos falando de milhares de ninhos de passarinhos. Estamos falando da morte de milhares de animais de vertebrados, fora dos invertebrados, que é incontável, né? Cada árvore daquela abriga potencialmente 600 espécies de coleópteros, né? De insetos diversos, de aves. Então, 1.000 hectares de floresta amazônica destruídas e a pena branda que não leva o indivíduo à cadeia. Tem um descolamento aí. Está errado. Se você pensar numa palavra, por exemplo, biodiversidade, que hoje é tão comum, ela vai surgir realmente lá em 92, mas vai ter efetividade, vai surgir para o conhecimento das pessoas a partir do ano de 1995, 2000. Então, se você pensar em termos de legislação, ela é nova, ela precisa realmente ser sempre revisada e adaptada à realidade. A gente está convertendo áreas riquíssimas em biodiversidade em desertos estéreis, pastagens degradadas com 2, 3 anos de uso. Então você vai ter uma dificuldade muito grande em manter uma paisagem que dependa de mais umidade. Então a gente deve perder as suas formações florestais, então as matas de galeria devem desaparecer ou diminuir muito de tamanho. A consequência disso é perda de qualidade de água, porque essas matas são, né, o cinturão que protege a água. Ninguém come pó e pedra. Todo mundo precisa beber água. Sem floresta não tem água. Ou seja, você vai ter menos chuva e maior temperatura. A consequência disso é maior estresse hídrico. A gente está destruindo nossa riqueza ambiental para deixar um deserto. Porque essas fazendas que a gente enxerga do alto quando voa, que a gente vai e fiscaliza, são desertos. Aqueles bois que estão ali não vão ficar muito tempo. Então, na verdade, quando a gente pensa em conservação da natureza, nós estamos pensando em questões globais. O Brasil é um país que depende fortemente de commodities para poder gerar parte da sua receita, só que essas commodities aparentemente estão ameaçadas a curto prazo. Todo o processo de destruição ambiental resulta em concentração de renda, resulta em aumento da miséria. São irmãs siamesas. Miséria e degradação ambiental andam de mãos juntas, sempre. Então, se você colocar no preço do grão brasileiro, colocar no preço da carne brasileira o custo da biodiversidade, o custo da fertilidade do solo, o custo da água que está sendo perdida, o nosso commodity ela não é mais uma das mais baratas do mundo. Se você colocar realmente um preço real do que nós estamos como nação exportando de maneira gratuita, a nossa commodity ela é cara. O cerrado foi todo destruído, mas a gente passa no cerrado, está todo plantado. As condições de solo e de clima, o regime de chuvas é diferente no cerrado e na floresta amazônica. Esse solo é muito ruim aqui. Se você quer manter sustentabilidade na produção agrícola no Brasil, você tem que ter garantias de que você vai ter água, que você vai ter segurança fundiária, de que você vai ter solo, de que você vai ter previsibilidade climática para que aquilo dê certo.
Então a gente precisa ser mais inteligente, saber que aqui em cima é lugar de produzir água para que a gente possa produzir grãos lá embaixo. Eu realmente vejo com muita preocupação a maneira como os nossos atuais representantes no governo enxergam o nosso papel como país, como detentor da maior biodiversidade do planeta, detentor da maior floresta, da maior savana, a savana mais biodiversa, em relação a problemas globais de conservação. Eu tenho para mim que a nossa geração está plantando um grande deserto na floresta amazônica, onde era a floresta amazônica. É isso que nós estamos fazendo. E as pessoas não enxergam isso. Então, o Cerrado, sem dúvida alguma, é uma das áreas mais ricas em biodiversidade se comparado com outras savanas. É uma região que vem sofrendo imensa pressão nos últimos anos, principalmente a partir da década de 50, 60, quando o interior do Brasil começa a mudar a partir da mudança da capital, né, a construção das estradas, e a intensidade de alteração no Cerrado foi muito acelerada nesses últimos 40, 50 anos. Nós realmente acreditamos que o Cerrado ainda esteja vivo e ainda tenha chance de continuar. Talvez não na extensão, né, em sua extensão original, mas a gente ainda consiga, se a gente acordar e parar essa destruição, esse avanço de destruição do Cerrado, a gente ainda consiga manter esse bioma tão importante e fundamental para todo o país. Atualmente, as taxas de desmatamento do Cerrado, principalmente nos últimos anos, levaram a uma perda de quase a metade do Cerrado. Então resta um pouco mais, um pouco menos da metade, cerca de 51%, 52% do Cerrado ainda se manteve. Porque o Cerrado ele é responsável por uma média de 75% da vazão das principais bacias hídricas do país. No Cerrado estão as principais nascentes ou cabeceiras dos grandes rios do Brasil. No Cerrado nascem rios como o São Francisco, o Prata, o Tocantins, né, que corre para a bacia amazônica. Então o Cerrado tem uma importância na manutenção da água no país fora de série. A produção da água aqui em cima é fundamental. Se a gente acabar com as cabeceiras, a gente não vai ter água lá embaixo e a produção agrícola vai ficar comprometida. Do ponto de vista da biodiversidade, é porque o Cerrado abriga o conjunto de savanas de maior riqueza de vida no planeta. Assim, nas regiões do mundo onde existem savanas, que é esse tipo de vegetação com árvores esparsas, né, com a matriz de ervas entre elas, não existe uma savana tão rica quanto no Cerrado. Isso faz com que o Cerrado seja considerado internacionalmente como um hotspot. O que é um hotspot? O hotspot é uma área rica em biodiversidade, mas intensamente pressionada pela atividade humana. E a gente precisa superar essa falsa dicotomia entre conservação da biodiversidade e produção econômica, né? A Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros são um exemplo concreto, emblemático de que é completamente possível a sociedade conservar o seu patrimônio natural ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano. Se o Cerrado for extinto, dá para imaginar o que vai acontecer de forma generalizada com o país, como aconteceu há pouco tempo em São Paulo, como está acontecendo na bacia do Rio São Francisco. O cerrado das cabeceiras da bacia do São Francisco foram desmatados para plantação de soja. Muito provavelmente a gente vai perder áreas de grande integridade de ecossistemas de cerrado, vão ser perdidos para a produção agrícola. A expertise que o cerrado tem, né, de receber e filtrar água, manter e fazer esse controle do ciclo do fluxo hídrico, ela é perdida quando você remove essa vegetação e coloca uma vegetação com uma raiz pequena. Você tem uma soja na fase adulta, talvez você tenha no máximo 30 centímetros de raiz. O cerrado ele chega a atingir 30 metros de profundidade. Costuma-se falar que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, porque ele tem mais massa
biomassa para baixo, abaixo da terra, do que para cima. Isso o Cerrado desenvolveu durante milhões de anos, né? Então ele é especializado em controlar a água e beber pouco. Então ele não consome essa água. Então ele cumpre a função exatamente de ser o berço das águas. O Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil, né? Onde nascem as principais bacias hidrográficas do país, recebem a água que nasce no Cerrado. O que nós estamos estabelecendo é a extinção em 5, 10, 15, 20, 30 anos. Isso aí a gente está estabelecendo. O Brasil sem Cerrado é algo como a gente pensar a vida sem água. A partir do momento que a integridade dessas nascentes, a integridade dessas bacias começa a ser modificada, sem dúvida você vai modificar também, impactar outras regiões do país. Tem um caso muito emblemático que é o Pantanal. O Pantanal é um exemplo de uma grande área úmida. Ele se diferencia do Cerrado, o bioma que está mais próximo, justamente pela presença da água. Sem água no Pantanal, ele passa a virar uma savana, assim como é o Cerrado. E o Pantanal é totalmente dependente do ciclo da água, né? O ciclo da água ele é o ciclo da vida do Pantanal. Se esse ciclo for alterado, a vida no Pantanal se altera. Daí a importância de se conservar o Pantanal, conservando também o Cerrado. Então, quando chove bastante, o Pantanal começa a acumular água, muita água. E pelo fato de ser muito plano, essa drenagem do Pantanal, mesmo parando as chuvas, demora uns 2, 3 meses para drenar a água. Parte da inundação é pelo transbordamento lateral dos rios ou também por água de chuva, que a gente percebe que o solo aqui ele é bem argiloso, então isso dificulta a infiltração da água. A topografia ele é praticamente plano, então isso também faz com que a água permaneça por mais tempo nessa região. Então essa soma de fatores é que faz com que o Pantanal alague. Então o Pantanal, na época da cheia, é um arquipélago, na época da seca tem uma concentração de animais, tem uma diversidade de floresta, tem influência amazônica, tem influência da Mata Atlântica, tem influência do Cerrado. Eu acredito que o Pantanal pode ser extinto desde que não se tome atitudes em relação às cabeceiras do Pantanal. Estão sendo desmatadas para a implantação de pastagens, como são áreas que alagam menos ou às vezes nem alagam, são utilizadas para implantação de pastagens, às vezes implantação até de algumas atividades agrícolas, para construção de estradas também, então isso existe. Eu percebo que a água baixou muito aqui nessa região e foi justamente quando construíram usinas hidrelétricas. Cortaram as florestas nas cabeceiras, tiraram toda a mata nativa, trouxeram pastagem para o gado, trouxe o rebanho, paisagem exótica. Então o rio foi assoreado por conta disso. Eu morando aqui, vendo tudo que está acontecendo, o Pantanal vai ser extinto. Do jeito que está indo, o Pantanal vai ser extinto. E pode ser chamado de um outro nome, talvez chamado de deserto. O garimpo no Pantanal ele representa uma grande ameaça. Não existe um monitoramento do real impacto que essas atividades geram para o ambiente. Porque não faz sentido que se desenvolva uma atividade de mineração numa área de altíssima beleza cênica e de altíssima riqueza da biodiversidade. Então, o correto seria haver um monitoramento para verificar se os peixes estão sendo afetados, se a qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea, está sendo afetada. Então esse monitoramento ele não ocorre como deveria. Então mata peixe, mata crustáceo, toda aquela vida que está ali na água morre ou diminui sua quantidade por conta dessas mudanças físico-químicas da água. E além de tudo, tem a utilização intensiva de mercúrio.
E muitas ariranhas e peixes já estão tendo metais pesados, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio já está no sangue das onças, então a gente tem que tomar cuidado. Um peixe precisa comer muita alga para se manter vivo, um peixe herbívoro, né? E isso ele vai consumindo mercúrio e não consegue expelir. E é por isso que acumula, vai acumulando no corpo dele. Ele vai ser consumido por um peixe carnívoro. Um peixe carnívoro precisa comer muitos peixes herbívoros e não consegue se livrar de todo aquele mercúrio que ele consumiu. E um humano que vai comer um peixe carnívoro consome todo aquele mercúrio e continua consumindo e vai acumulando. É um problema muito grave. E mais um passivo ambiental que nossa geração está deixando para a futura geração. O próprio conceito de uso sustentável ainda é uma coisa que está muito em aberto, né? Assim, a gente ainda não tem parâmetros suficientes para dizer que determinado uso é sustentável. Quando existe uma lei para fazer uma mudança, aí funciona. Então, se a gente tivesse uma lei específica, forte, para o turismo sustentável, isso ia não punir quem trabalha com turismo, mas ia nos auxiliar e nos dar respaldo para a gente ter mais força. Uma fazenda pantaneira é como se fosse um parque. Os parques nacionais têm aquele controle de capacidade de carga, o que ele suporta, né? Unidade de conservação é um espaço que ele é especialmente protegido, ele é criado por lei, por alguma norma, uma lei ou um decreto, em que é determinado qual que vai ser a categoria daquele local e quais são os principais atributos que eu quero proteger, limitando o uso e acesso àquela área, né? Então, uma unidade de conservação por si só não é um instrumento 100% eficiente para a conservação dos recursos naturais. Uma unidade de conservação, quando ela é criada, ela tem que ser feito um documento que a gente chama de plano de manejo. Nós temos uma pressão muito grande surgindo nas bordas, que há necessidade de uma área maior de proteção integral, mas só o parque também não vai resolver o problema. Não basta criar uma unidade de conservação para conservar uma espécie, um mamífero, uma ave, considerando que essa espécie vai usar somente aquele território. Isso não acontece, né? Nós conhecemos os limites da unidade de conservação. A fauna, a flora não conhece esses limites. A gestão deve ser integrada e participativa, ou seja, aqui nós temos federação, município e estado que deveriam fazer a gestão dessas áreas protegidas de forma integrada. Então é importante que se pense a unidade de conservação num contexto de paisagem, num contexto integrado na paisagem. Daí, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, elas têm um papel fundamental na integração desse território para a conservação dos recursos naturais. Que é o que a gente chama de RPPN, né? Que é a Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é aquela unidade de conservação em que eu tenho a minha propriedade e eu defino, eu tenho um lugar dentro da minha propriedade que eu considero ele extremamente importante e eu quero que ele vire uma unidade de conservação. E toda vez que eu repassar minha terra, que eu vender, que for passado para os filhos, aquele lugar vai continuar protegido, hein? A gente entende que a unidade de conservação tem que ser uma fonte de desenvolvimento e de riqueza para a população que está no entorno dela. Ela é principalmente para a Mata Atlântica, que é um bioma que tem bem menos áreas naturais, né? As RPPNs têm sido uma estratégia de extrema importância para conseguir manter conectividade, conseguir manter um pouquinho de Mata Atlântica para os bichos conseguirem transitar, então... Esse é o grande desafio, né? Esse é o nosso maior desafio e a gente estuda muito isso e sabe que tem como fazer, gerar renda, gerar economia, gerar um bem-estar na população com uma unidade de conservação, com uma área conservada. Ela é bem mais comum para o Sudeste e Sul-Sudeste, né, que é justamente aquela região onde você já vê menos áreas naturais e quando você tem uma, você sente mais importante, assim, quero proteger aquilo, eu quero deixar minha contribuição para o futuro, né, então... A cada real que o Estado investe aqui, retorna para a sociedade, de uma maneira global, R$76, sejam em serviços de proteção de solo, sejam em serviços de sequestro de carbono, né, do carbono aprisionado aqui, sejam em serviços, contratações das comunidades do entorno, gasto nas cidades locais. Como eu estava comentando, a nossa grande luta é mostrar que é um benefício, né, que é um patrimônio.
Agora a gente está no bioma chamado de Floresta Atlântica, né? Mata Atlântica pela maioria da população. Mata Atlântica é essa riqueza toda que a gente vê aqui, né? Uma riqueza em biodiversidade e de ecossistemas. Ele é um bioma que percorre 17 estados do Brasil, onde está toda essa concentração de PIB também, né? Praticamente 70% do produto interno bruto do Brasil é produzido nesse bioma. Então esse é o contexto do Parque Estadual das Lauráceas, uma unidade de conservação de 30 mil hectares, né? Que ela consegue com esse tamanho conservar fauna de grande porte, uma diversidade grande de ambientes. Assim. Hoje a gente tem só 12,5% desse bioma restou dele. Então, através desse número, a gente consegue ver o quão ele está ameaçado. A questão da floresta atlântica estar desaparecendo é uma questão interessante, porque ela foi realmente o primeiro local onde se chegou, né? Onde se começou o desenvolvimento. Né? E justamente por isso, foi por aqui, através dele, que começou a colonização do Brasil. Então, com a chegada lá das caravelas, enfim. Os colonizadores iam chegando e era a primeira área que ia sendo destruída. E então toda ação que for feita nas margens da Mata Atlântica tem que ser muito bem pensado, os projetos têm que ser muito bem elaborados e tem projetos que infelizmente não cabem aqui. É muito comum nos centros urbanos você ver os centros cada vez mais vazios, né? Cheio de prédios, ficando muito caro para você morar lá e você tem um índice de ocupação muito baixo nesses espaços. E cada vez mais essa construção, a gente vai irradiando essa construção para a periferia, que acaba gerando mais desmatamento, consequentemente. Claro que a especulação imobiliária é uma grande ameaça, principalmente no litoral, né, da serra para baixo. As áreas grandes assim, são mais relevantes para a conservação justamente para você salvar algumas espécies. Assim, elas não conseguem ficar no território restrito. No Parque Estadual Serra do Mar, esse é um corredor ecológico gigante, né? Ele vem do Rio de Janeiro, tem até Pedro de Toledo, aqui próximo, no Vale do Ribeira, tem aproximadamente 332 mil hectares. E a importância dele é por isso mesmo, por dar essa possibilidade do fluxo gênico acontecer, não tem interrupções, ele é contínuo, então é totalmente ligado, né, essa faixa enorme. Que não existe uma dicotomia entre desenvolvimento e conservação. Na verdade, isso é sinérgico, isso anda junto. Quanto mais você vai conservar, mais você vai estar se desenvolvendo, né? As duas coisas têm que coexistir. A Mata Atlântica, ela sente muito, só que é uma mata muito resiliente. Se você abandonar o local, ela volta e assim com um vigor fantástico. Então a gente precisa estar preocupado, né, naquela casa que está sendo construída, onde que ela está sendo construída, como que ela foi construída, se há todo o licenciamento necessário, qual foi o tamanho do impacto que aquilo ali gerou. Porque senão você vai ter áreas no estado, no Brasil, você vai ter áreas que vão estar totalmente desmatadas e áreas com floresta. E a gente sabe que isso não é o ideal, né? A gente precisa ter todos os ambientes representados, como a gente vinha conversando antes. Essa é uma grande falha, por exemplo, que eu entendo dessa lei florestal. A gente costuma dizer que em uma canetada o Código Florestal anistiou e tirou 41 milhões de hectares de áreas que precisavam de alguma forma estar sendo conservadas ou restauradas. E quando você constrói uma legislação única para um país da extensão do Brasil, você acaba efetivamente não trabalhando essa particularidade dessas fitogeografias, desses biomas que têm a sua particularidade ambiental, geológica, de regime de chuva, né, o regime hídrico, o solo, a vegetação. Então, portanto, é necessário você trabalhar esse componente da conservação desses remanescentes e a derrubada dessas florestas de forma inconsequente do ponto de vista de uma política pública que premie as pessoas que realmente têm essa oportunidade de conservar as florestas, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista econômico, através de um pagamento por serviço ambiental. Então, como é que funciona? O pessoal que tem uma área de nascente, naquela propriedade, se aquele curso de água dessa nascente vai para um rio, que é possível captar água para ser tratada e alimentar a área urbana daquele município, por que não instituir um programa de política pública que eu vou pagar para aquele proprietário de área rural ou urbana que tenha a sua mata ciliar preservada?
é buscar compor esses diferentes atores da sociedade e tentar produzir algo que seja efetivamente aplicado, que possa contemplar a conservação desses remanescentes e ao mesmo tempo trazer algum benefício, seja ele econômico ou social. Muitas vezes ele vai pensar primeiro no bolso dele, nos filhos que ele tem que alimentar. Ele vai falar, poxa, eu tenho ali 1 hectare de floresta, se eu enterrar tudo, eu planto soja, eu planto milho, eu planto feijão e eu vou tirar uma renda dali de cima. Poxa, e por que não pagar para ele ter a água sendo produzida naquela área? Você vai ter a área preservada e vai estar sendo remunerado. E já há estudos que você consegue ganhar até mais dinheiro do que o mesmo hectare de soja produzindo. O sequestro de carbono, isso vai começar a valer daqui a pouco, né? Então, propriedades particulares que têm isso, a questão mesmo do comércio de reserva legal, é uma questão que está tentando as pessoas que têm áreas grandes, conservadas, que isso vale dinheiro, né? O próprio pagamento por serviço ambiental é uma coisa que está engatinhando ainda no Brasil, mas daqui a pouco, quando a gente vê, já vai estar acontecendo, entendeu? Então, quando a floresta virar um mercado, a floresta em pé virar um mercado, a gente entende que esse jogo muda para o nosso lado. Enquanto nós não tivermos a mentalidade de sustentabilidade das gerações futuras, a gente não vai conseguir fazer esse planejamento até econômico para manter a floresta em pé produzindo, né? E é possível. Existe espaço para permacultura, existe espaço para agricultura sintrópica, existe espaço para diversas formas de você cuidar daquele ambiente, de você produzir. A permacultura ela é uma maneira de gestão da paisagem, desde a construção da tua casa de uma forma de menor impacto, até a produção de alimentos, o manejo do solo, das plantas, da água, né? Então é a tua relação com o ambiente onde você está inserido. A agroecologia ela é mais, digamos, focada já na produção, já vem ali no manejo voltado para uma obtenção de produtos da terra, de você fazer uma fonte de recurso, né, a partir disso. Há uma série de técnicas para fazer isso e cada vez mais a gente vem empregando esforços para desenvolver cada vez mais essas técnicas e disseminar, mostrar que isso é possível, gerar emprego e renda com floresta. Você tira a banana dali, você tira a mandioca, você tira o milho, você tira a madeira, você tira mel, né? Você pode ter na agrofloresta, você pode ter animais, você pode ter porco, você pode ter galinha, vaca, né? Você pode ter produção animal ou simplesmente os animais te ajudando a fazer o manejo da paisagem. As pessoas precisam conhecer a origem das coisas, né? Da onde está vindo tudo aquilo que eu consumo. Só aquilo que a gente conhece, a gente cuida. A agricultura convencional, ela vai veneno, ela é monocultivo, né? Você tem grandes extensões de milho transgênico, milho com veneno, soja para determinado tipo de herbicida, resistente, e além de ser um monocultivo, extraindo os mesmos nutrientes da terra. A introdução de tecnologias como o trator, como os agrotóxicos, as sementes melhoradas e mais recentemente as sementes transgênicas, ela foi deixando de ser essa cultura, ela passa a ser um negócio. É considerado o soja o tipo de cultura mais rentável do ponto de vista econômico. Não é um mal necessário, né? A gente já tem experiências suficientes para mostrar que a gente não precisa desse pacote tecnológico para a produção de alimentos. Inclusive, essa adoção desse pacote tecnológico, ele deu ao Brasil um título muito triste, que é o de maior consumidor de veneno do planeta. O pessoal já está batendo recorde hoje no agronegócio, tirando 3.000 e poucos quilos de soja de 1 hectare. Então, enquanto 1 hectare na agricultura convencional você tira o soja, na agrofloresta você consegue tirar 24 toneladas de alimento ano. O problema da produção de alimentos, da fome, não é uma questão de técnicas de produção, mas sim de distribuição de alimentos. No Brasil, se você transformar essa área agrícola que não está sendo usada em agrofloresta, ao final de 25 anos, que é a agrofloresta em auge, produzindo, você consegue alimentar a população planetária.
Então elas precisam buscar informação, tem uma série de canais para a gente ter essa informação. E aí o papel da mídia, né? Que não mostra toda essa problemática que a gente tem no Brasil e ainda mostra a agricultura familiar como atrasada e como uma coisa que não tem mais importância. E, por outro lado, colocando muita importância em quem não está prestando um serviço mesmo à sociedade e ao meio ambiente. A gente pensa que é algo que não cabe a nós estar resolvendo, mas sim. A gente consegue interferir nessa cadeia diretamente, talvez é quem tem o maior poder de mudança somos nós consumidores, né? Então é importante que os governantes, o setor produtivo, a sociedade como um todo, repense os modelos não só de produção, mas também os de consumo. Então as questões de consumo também, elas estão intimamente relacionadas ao consumo de recursos naturais no mundo. Então essa lógica ela não pode ser vista só sobre um prisma, só sobre o prisma governamental de políticas públicas. É preciso que haja uma transformação geral para que de fato a gente consiga reverter o quadro mundial. Só com a pressão popular que a gente vai conseguir avanços na questão ambiental, da agroecologia e da educação, de diversos campos. Então, realmente, se não houver uma pressão do cidadão que tem o seu direito básico, que é o direito à vida ameaçado, se ele não tomar consciência disso, sabe que os seus descendentes realmente não terão espaço para viver no planeta, realmente os interesses econômicos imediatistas, essa relação utilitária com a natureza, ela vai prevalecer e a extinção do cerrado realmente vai, não só do cerrado, como quem sabe até a viabilidade da vida humana sobre o planeta. Então, muitas vezes as comunidades, aquelas que estão mais isoladas, elas nem fazem conta do que é aquecimento global, do que é a geração de lixo, a degradação de rios, etc. Essas informações elas precisam chegar, elas precisam atingir a maior parte da sociedade e precisa fazer parte do processo de educação da sociedade. A construção de uma sociedade depende disso, senão a gente vai chegar a uma situação em que todo mundo vai perder. E eu acho que é um momento de virada, tá? Se a gente não virar, se a gente não mudar essa direção que a gente está indo, aí sim a gente pode estar caindo no cenário catastrófico, no cenário muito ruim. A vida em si, eu acho que vai continuar. Nós temos bactérias sintetizando ácido sulfúrico lá no fundo dos oceanos. Agora, se nós mamíferos e humanos vamos ter espaço para um novo momento de vida no planeta, eu acho que é isso que a gente está decidindo aqui. Se a gente continua ou não, a vida vai continuar, eu garanto, de qualquer jeito. Agora, a gente vai continuar existindo?